Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e a mais uma explicação. E hoje é um vídeo um pouco mais introspectivo, um pouco mais emocional, que eu vou falar um pouquinho do meu passado de professor de inglês. Então eu gostaria de falar sobre os 3 erros que eu cometi no meu passado sendo professor de inglês, que eu gostaria de dizer para os próximos professores que vão surgir, né? Então professores que talvez estejam assistindo no canal, que gostem de ver o conteúdo também, ou você que conheça também um professor de inglês que está começando, então passa esse conteúdo para ele poder também saber e talvez não cometer os mesmos erros que os meus. Bom, o que eu diria que seria o meu primeiro erro, né? Eu acho que o meu primeiro erro seria o de não incentivar a resposta em inglês. Mas acho que eu vou explicar isso um pouquinho melhor, que é o seguinte. Lógico que quando a gente vai ensinar inglês, tem muito aquela coisa de a magia da aula, a magia da explicação. Mas muitas vezes a gente fica tão focado em explicar, fazer uma boa explicação, que a gente não incentiva que o nosso aluno responda as coisas em inglês. Então o que eu gosto muito de focar no começo das aulas com os meus alunos? De como poder se apresentar, de como poder conseguir construir frases que digam o que ele é, o que a pessoa conseguiu fazer no fim de semana. Eu acho que esses tipos de respostas incentivam eles a querer dizer, porque muitas vezes a gente para no Hi, hello, how are you? I'm fine, thank you, and you? I'm good. E aí, tipo, não passa, por exemplo, what did you do on the weekend? Então, não incentivar com que as respostas sejam possíveis serem ditas em inglês, eu acho que é uma das questões que mais fez com que eu errasse no passado para poder fazer com que os alunos conversassem mais em inglês. Tem sempre uma questão de que quanto mais tempo o aluno passa falando inglês e você passa menos tempo falando inglês, melhor é a aula, porque aí você consegue fazer com que ele se sinta confortável de falar. E eu acho que também criar essa situação, ela varia muito de aluno para aluno. Tem aluno que tem mais dificuldade, então assim, realmente você tem que dar uma atenção para que ele consiga responder, mas tem aluno que realmente ele quer falar, só que ele não tem as palavras, então incentiva ele, muda as frases, faz uma resposta que ele consiga construir, dá uns exemplos para ele poder conseguir fazer. Então não tem problema se a pergunta é muito simples ou se a resposta é muito simples, mas você tem que incentivar ele a falar. Bom, o que eu diria de segundo erro? Ter a pronúncia perfeita. Nossa, velho, isso é um erro que, tipo assim, tudo bem, eu acho que é interessante a gente focar na parte da pronúncia, ter uma pronúncia aproximada com o inglês americano, com o que de fato a gente se comunica, mas assim, tem coisa que passa, sabe? Então, tipo assim, tudo bem, você não faz o som de TH, você pode fazer o som de T e de D. Por quê? Porque assim, na hora do vamos ver, na hora do nervosismo, ou da situação, as pessoas vão entender. Um dos maiores exemplos que eu dou é do caso do thank you. Cara, se o cara falar thank you, meu, a pessoa tá. Imagina que a pessoa derrubou alguma coisa e a pessoa vai lá e entrega pra ela. E aí a pessoa fala assim, ó, thank you. Se você traduzir ao pé da letra, quando você fala thank you, você tá falando, você é um tanque. Então, é óbvio que a pessoa vai entender que a pessoa falou obrigado naquela situação, porque a situação mostra que aquela é a única possibilidade de frase para a pessoa falar. Então não tem por que a pessoa ficar com aquela questão da pronúncia perfeita. A pronúncia ela é uma coisa que tem que sim ser praticada, mas você não pode fazer com que a pessoa ela só diga uma frase se ela pronunciar como um nativo. Meu, o maior exemplo internacional que a gente tem são os indianos. E tipo assim, eles estão assim, ó, nem aí pra poder ter uma pronúncia perfeita, eles se comunicam, todo mundo ouve, todo mundo entende, todo mundo sabe como é o sotaque. Então assim, ter a pronúncia perfeita não vai fazer diferença pra você na parte do inglês. Você ter o incentivo pra você responder em inglês e você saber como você consegue falar uma frase mais preocupado com que te entendam do que ter uma pronúncia perfeita é 1000 vezes melhor. E aí eu chego no meu último erro, que é focar na gramática. E aí, esse é o demais. Porque assim, eu gosto muito da gramática do inglês. Inclusive, eu tenho também as gramáticas do Murphy, do Hamilton. Eu gosto de gramática. Mas assim, a gramática é o menos importante de tudo quando se vai falar inglês. Vou dar um exemplo. Quando você faz pergunta, é muito comum que a gente pergunte, né? Do you speak English? Então coloca esse do no começo, did no começo, faça a inversão do verbo to be. Mas cara, se você chega pra uma pessoa e fala assim, ó, you speak English? A pessoa vai entender porque você fez a entonação. Tem a sua cara, né? Sua cara, you speak English? Tipo assim, eu não tô falando, você fala inglês, tipo assim, afirmando, eu tô perguntando. Então assim, quando a gente foca muito na gramática, a gente perde uma coisa que assim, no cotidiano não vai ser aquela situação controlada. As pessoas têm o contexto, têm a linguagem corporal, têm a situação que está ali.
Então, focar demais na gramática, tipo, a pergunta sempre tem que ser assim, eu não posso fazer entonação, eu acho que isso tira a coisa do você se sentir incentivado a responder porque você acha que você está errado na gramática, inclusive falar, né, qual que é o certo, qual que é o errado. Não tem essa coisa de certo e errado em inglês, tem a coisa que dá para entender e tem a coisa que não dá para entender. Então, assim, tem coisas que realmente saem, que são naturais do inglês, mas a gente precisa entender a todo momento que você quer se comunicar em inglês, você tem que abandonar essa coisa de tipo assim, porque é gramaticalmente correto. Não, tem coisas que a gente precisa entender na questão de tipo assim, gramática é uma coisa, o que vai ser entendido é outra. Então, essa é uma coisa que eu acho que eu teria parado de fazer há muito tempo atrás se eu soubesse isso antes. Então é isso, pessoal. Eu acho que esses seriam os meus 3 erros, não os únicos, né? Mas acho que 3 que eu teria mudado mais cedo se eu percebesse ou se alguém me falasse. Então, incentivar a resposta em inglês, mesmo que a resposta seja muito simples, mas para a pessoa se sentir confortável em responder em inglês. A questão da pronúncia perfeita não dá. Então, assim, eu acho que a gente pode ter a pronúncia perfeita, mas, assim, focar no aluno de, tipo assim, fala, e, tipo assim, e depois a gente pratica essa questão da pronúncia. E a gramática que, tipo assim, qual que é o certo? Tipo assim, o certo é o que você está falando e o que eu consigo entender, tá tudo certo. E você, o que você acha que são os erros mais comuns de professores de inglês? E você como aluno e você como professor? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. Inclusive, você que é professor, eu também tenho um curso que eu faço mais dicas, mais aconselhamentos. Eu também falo de como fazer conteúdo em YouTube e Instagram. Eu acho que é um curso bem legal porque eu falo tanto da questão de preparação e como fazer e como ter um foco, até mesmo de você poder fazer o seu próprio conteúdo da internet. Então, se você quiser saber mais dele, tem aqui no comentário embaixo do vídeo. E espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Aí a gente se encontra num próximo vídeo. Até mais!